Oi, docinhos, tudo bom com vocês? Eu sou a Leila Basília e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês, conversar um pouquinho como foi a cirurgia do meu filho que fez o implante coclear. Então, se você conhece alguém que está passando por essa situação, já compartilha esse vídeo, se inscreva aqui no canal se não for inscrito e me segue no Instagram, @beleza em se cuidar. Docinhos, muitos de vocês já sabem que o meu filho ia fazer uma cirurgia do implante coclear porque ele não escuta. Então, a cirurgia, graças a Deus, aconteceu dia 29 de janeiro. Graças a Deus primeiramente e a equipe médica lá do Hospital Santa Marcelina, unidade Itaquera, que foi onde meu filho foi operado, ocorreu tudo bem, a cirurgia foi um sucesso. Então eu vou contar mais ou menos para vocês como é que foi. A cirurgia foi marcada para o dia 29, eu tenho um convênio, então foi pelo convênio da Amil. A cirurgia foi marcada, a gente tinha que estar lá às 6 horas da manhã, então eu saí de casa às 5. A minha sobrinha que me acompanhou estava lá também comigo. E aí a gente foi para a ala onde tinha que assinar os papéis da internação e pegar todas as instruções. A cirurgia do Igor estava marcada para acontecer às 7 horas da manhã, mas claro, houve um atraso e a cirurgia foi realmente começar já quase por volta das 10 horas da manhã. Então, nesse tempo, o Igor brincou no hospital, tinha uma ala lá antes do centro cirúrgico que tinha um espaço que as crianças podiam relaxar um pouco, né? Brincar, e o Igor fez isso. Logo depois veio uma equipe que foi dar os primeiros procedimentos ali. Então o Igor tomou um relaxante para poder ele se acalmar um pouco, sabe? Deixar ele mais tranquilo, porque ele estava muito agitado. E aí, depois de passado alguns minutos, o anestesista veio, né? A anestesista veio e aí me explicou tudo direitinho, os procedimentos, e pediu para que eu acompanhasse, né, o Igor nessa primeira etapa, que seria a anestesia. O Igor tomou anestesia geral, tá, pessoal? Então ele ficou realmente completamente apagado durante a cirurgia. Após o Igor estar anestesiado, eu saí da sala e eles começaram ali a cirurgia. Antes do processo, tá, gente? Antes da cirurgia em si, o médico já tinha me deixado completamente, assim, tranquila, né? Porque ele já tinha me explicado tudo direitinho, como é que ia acontecer. Então eu me senti um pouco mais tranquila. É claro que a gente não fica 100% tranquila, porque, né, é uma vida, um ser tão pequenininho, tão indefeso, que tá ali passando por uma grande etapa da sua vida, né, que é a cirurgia. E toda cirurgia a gente sabe que tem riscos. Então, a mãe, claro, fica aflita, né? Mas, por outro lado, eu estava tranquila, porque eu confiei muito em Deus, primeiramente, e depois na equipe que estava atendendo o meu filho. A cirurgia já foi acabar na parte da tarde. Essa primeira etapa, por que eu falo que é a primeira etapa? Porque durante ali o procedimento, né, a finalização da cirurgia, eles fazem alguns testes para saber se o aparelho está realmente posicionado onde deve ficar, né? No caso, na cóclea. E aí, nesse procedimento, eles ficaram com dúvidas, né? Se realmente ele estava bem posicionado ou não. Então, foi solicitada uma tomografia para que o Igor fizesse após sair do centro cirúrgico e ficar em observação. Ele fez essa tomografia e foi constatado que o aparelho, que o implante não estava bem fixado. Então, o que aconteceu? Como a equipe não tinha almoçado, o Igor ainda tinha que ficar em observação, né, por um período, houve essa pausa, né, e aí depois a cirurgia foi iniciada. Enquanto o Igor estava ali em observação, a minha sobrinha ficou com ele para mim poder
almoçar, comer alguma coisa. Mas como já tinha passado também do horário do almoço, eu comi um lanche qualquer e voltei para o centro cirúrgico, né? Ali na parte onde o pessoal fica em observação. E aí o doutor veio, o anestesista veio e foram me informar que o Igor estava bem, que no geral a cirurgia saiu tudo como planejado, né? Mas que eles teriam que posicionar o implante certinho no lugar, porque senão o Igor ia poder ter algumas tonteiras, ele poderia ter algum desconforto, e isso não seria legal para ele. E além do que, o Igor já estaria em casa, ele teria que regressar ao hospital para poder fazer todo esse esquema novamente, né, que seria reposicionar. Então o médico conversou comigo e aí ele explicou que seria interessante, já que a gente estava no hospital, o legal era fazer logo ali, né? Então eu autorizei, eu tive que assinar um novo termo, né, ciente dos riscos, tudo mais, e eu assinei. O meu maior medo seria ter algum contratempo, né, nessa cirurgia e acabar tendo alguma paralisia facial, alguma coisa assim. Mas mesmo assim eu estava em constante oração, pedindo a Deus que cuidasse do meu filho, e mais uma vez a cirurgia foi um sucesso. Mas antes de eu ter essa notícia que tinha sido um sucesso, eu passei uma das maiores aflições da minha vida, porque a cirurgia estava, essa segunda etapa, estava combinado de ser uma duração assim de 2 horas. E aí a cirurgia começou às 6, então a cirurgia terminaria ali às 8 e pouquinho no máximo. E aí deu 9 horas, nada da cirurgia acabar, nada de ninguém vir me falar alguma coisa, e começou a me dar um aperto muito grande. E eu comecei a passar mal, minha sobrinha que estava comigo me amparou, tentava me distrair de várias maneiras. E aí aconteceu um episódio que agora eu acho graça, mas que na hora eu fiquei apavorada. Eu lembro que enquanto eu esperava, né, notícias do meu filho, eu toquei a campainha do centro cirúrgico pedindo informação, né? E aí não vinha ninguém me dar informação, e isso me deixou numa angústia muito grande. Até que em dado momento chega um profissional do SAMU e ele chega com uma maca indo para o centro cirúrgico. E aí a pessoa estava tão paranoica que eu achei que o cara estava indo buscar alguém que passou mal lá. E esse alguém seria meu filho. Ai, gente, olha, coisa de mãe, não adianta. E aí eu lembro que eu falei para minha sobrinha assim: ai, mas por que o cara do SAMU tá entrando com a maca no centro cirúrgico e ninguém vem me dar uma informação? Ai, meu Deus, aconteceu alguma coisa. E aí, olha, eu sei que assim, minha vista começou a escurecer, eu comecei a ficar tonta. E eu senti assim que a minha sobrinha também já estava bem agoniada, sabe? Por mais que ela queria assim me distrair, ela já não estava conseguindo mais. E aí, depois de muito sofrimento e paranoia, o médico do meu filho chegou e me falou: olha, Leila, a cirurgia foi bem difícil, mas ocorreu tudo bem, o Igor está bem, o implante está no local certo. E o que a gente vai fazer agora? O Igor vai ficar em observação, né, porque ele tá com anestesia geral, tem que esperar a anestesia passar, ver que ele tá bem para poder liberar vocês para o quarto. E estava programado também do Igor ter alta no domingo já. Mas como teve essa segunda etapa que não estava no planejamento, o Igor iria ter alta só na segunda-feira. Então ele falou para mim: o Igor vai fazer uma nova tomografia só para a gente ter 100% de certeza que tá tudo no lugar e que ele não vai ter nenhum desconforto. Então assim, eu tava feliz pela cirurgia ter dado certo, só que eu estava muito, mas muito apreensiva para ver meu filho, porque eu queria realmente vê-lo.
E aí eu pedi ao Dr. Carlos, né, que foi o otorrino responsável pela cirurgia dele. E aí, graças a Deus, ele me liberou e a minha felicidade foi enorme ao ver meu filho bem, sedado ainda, mas bem. E aí começou a etapa de esperar com que o tempo passasse e saísse o efeito da anestesia. Essa parte foi mais trabalhosa sim, porque o Igor demorou, né, a passar o efeito da anestesia, mas sempre teve o acompanhamento de médicos com ele, sabe, esse tempo todo. A gente não ficou sozinho em nenhum momento. E aí, quando o Igor acordou, a gente foi para o quarto. E lá a médica orientou a gente que o Igor não iria fazer a tomo naquele exato momento, porque tinha sido muito cansativo para ele, né? Então ele iria descansar um pouco e depois iria fazer a tomografia. Então assim, a gente veio para o quarto, eu lembro que o Igor comeu um pouquinho, lanchou, né? Porque ele estava sem comer, só a base do soro. E aí ele lanchou um pouquinho e aí depois a gente conseguiu dormir. Então a gente dormiu das 2 da manhã, que foi a hora que a gente chegou, até as 4 da manhã, que foi quando a enfermeira veio levar a gente para fazer a tomografia, que foi muito rápido, graças a Deus. Fez a tomografia, a gente voltou para o quarto. Quando foi mais ou menos 6 horas da manhã, nos acordaram porque o Igor tinha que tomar as medicações. Aí ele tomou a medicação e a gente voltou a dormir. Quando foi 8 e pouquinho, a gente acordou e aí eles já estavam servindo o café, então a gente tomou o café da manhã. E aí eu fui dar um banhozinho no Igor, fui caminhar um pouco com ele, né, até para ver que realmente meu filho estava tudo bem. E ele caminhou e ele brincou, tudo normalmente, graças a Deus. Ele almoçou bem, o médico me mandou a mensagem falando que tinha visto a tomografia, que estava tudo certo com a tomografia, no sentido de que o implante estava no lugarzinho que tinha que ser, que o Igor não ia ter nenhum desconforto. Então eu fiquei imensamente feliz, dei assim muita glória a Deus, agradecida. E aí era só a gente esperar a segunda-feira para poder vir embora. E aí na segunda-feira a médica veio, porque o doutor não podia estar naquele momento, ele mandou outra médica da equipe dele, ela assinou a nossa alta. E aí a gente veio para casa logo depois do almoço. Em casa a recuperação do Igor tem sido assim de muito sucesso. Ele ficou sem dormir, né, do lado onde que operou, ele operou o lado direito. Então ele ficou 2 dias sem dormir do lado direito. E então, claro, durante essa noite ele dormia apoiado e a gente olhando, né, e tudo fluiu bem. Ele tirou o curativo, tirou a faixa que fica em volta apoiando o curativo, né? E aí agora, eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas quinta-feira dessa semana que o vídeo está indo ao ar, ele vai tirar os pontos. Ao total foram 9 pontos. Daqui a um mês, mais ou menos, o Igor vai na clínica para ativar, e aí que ele vai ouvir os primeiros sons. Eu mal posso esperar por essa etapa, porque é uma etapa muito emocionante para os pais e também para a criança, né? Ela sai de um mundo sem sons e mergulha no mundo novo, né? Totalmente encantador, e a gente vai ficar muito feliz, eu tenho certeza. Então, docinhos, é isso. O implante coclear é uma alternativa para quem tem uma perda auditiva severa, profunda. É indicado aí para crianças, né, para adultos, enfim, tem que ver direitinho ali o médico tem que fazer o seu diagnóstico, né, ver certinho se essa vai ser a opção para você. No caso do Igor, ele fez uso por um período de teste do aparelho auditivo comum, mas não teve resposta. Então, por essa
Por esse motivo, a gente partiu para o implante coclear. Se vocês querem saber com maior detalhes o que é o implante coclear, te convido aí no meu Instagram, lá nos destaques, tem um destaque específico do implante coclear, onde eu explico direitinho como é, a quem se destina, tá? Quais são os benefícios. Então vão lá, que tá tudo explicadinho lá. Eu não vou explicar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu só queria contar para vocês que deu tudo certo na cirurgia, porque eu tenho certeza que muita gente torce pelo meu filho, pela minha família, e merece aí uma explicação do que está acontecendo. Então é isso, docinhos, eu já falei demais, estou até um pouquinho rouca. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada por assistir. Beijo grande para vocês, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye.